Então, essa semana viralizou essa foto do padre Marcelo Rossi e, obviamente, ele teve um ganho de massa muscular muito bom e é nisso que a gente vai comentar aqui. Eu recebi alunos meus perguntando, Leandrão, qual que é o milagre, né? Até fica aí a brincadeira, para tanto ganho de massa muscular. Vamos descobrir o santo desse milagre. Então já clica no gostei, se inscreva aqui no canal. Eu vou parar com essas piadas, porque deve dar azar fazer piada com o padre. Para quem não sabe, o padre Marcelo Rossi, ele já assumiu publicamente que fez o uso de esteroides anabolizantes e ele, nas palavras dele, ele disse: eu sou um monstro, né? Eu me sentia um monstro, ou era um monstro. Tá saindo da jaula, monstro! Se a gente já viu que o padre tomou esteroide, treinou legal, né, e mudou o seu corpo, a gente pode entender sobre um conceito chamado lastro com a atividade física. O que é o lastro com a atividade física? É a sua intimidade histórica com uma modalidade, com uma prática. Então, quando eu tô até falando mais lento para entrar na vibe assim, mais, né, daquele do padre mesmo. Quando vocês estão pensando no histórico da musculação, que no caso é a musculação que a gente está analisando, desse indivíduo. Então ele já treinou na vida dele. Isso é muito importante. As pessoas conhecem muito mais, se eu falar aqui lastro com a musculação, poucos vão conhecer. Mas se eu falar memória muscular, provavelmente muitos vão conhecer. Obviamente não tem como ter memória muscular porque o músculo não tem cérebro. E aí você vai dizer, tem indivíduo que nem cérebro tem, eu concordo, mas vamos ficar no músculo que já é embaçado o suficiente. Quando você faz musculação, nós temos um achismo, bateu muito tempo, que é a dilatação da fáscia muscular. A fáscia muscular, ela é como se fosse uma película que envolve a miofibrila, de certa forma ela faz parte da miofibrila, né? Mas enfim, e aí o músculo vem crescendo e essa fáscia está arrancando o crescimento. Mas aí ela continua e aí no momento que ela dilata, o músculo cresce, ela vai dilatando. Quando você perde essa massa muscular, a fáscia fica arrombada, esgarçada. E aí depois para crescer é mais fácil. Essa teoria se acreditou por muito tempo, mas hoje já é extremamente questionável, ainda que a fáscia realmente fique alargada. Se você está lembrando de fáscia muscular e uma técnica voltada para isso, sim, é o FST7. Inclusive surgiu muito nessa época que isso ficou popular, sobre a fáscia, etc. Mas o que a gente sabe de melhor, pessoal, não tem a ver necessariamente com essa parte física mesmo, e sim com uma parte chamada neuromotora. Então o que acontece? O indivíduo que já treinou e já evoluiu o seu corpo, quando ele para de treinar e ele volta a treinar, ele evolui mais rápido. E aí muitos vão achar que é por causa da fáscia ou porque tem alguma memória muscular, mas que ninguém sabe explicar, etc. Quando na verdade o que a maior parte dos estudos de evidências vão nos apontar é pelo conhecimento que ele tem. Mas não é só o conhecimento de vou contratar a assessoria do Leandro Twin, porque eu vou evoluir rápido, que o Leandro Twin vai aplicar em mim o conhecimento e aí eu vou evoluir. Tudo bem, isso é verdade. Mas o que a gente está querendo dizer aqui, pessoal, não é só o conhecimento que a gente pode transferir. Porque o conhecimento da minha assessoria, quando eu pego um aluno, eu transfiro o meu conhecimento para a prática dele. Então eu vou dizer o que ele tem que fazer exatamente para ter um melhor resultado. Como eu estudei, como eu já apliquei muitos alunos, faz 10 anos que eu faço isso, então eu tenho uma chance de acertar muito grande. Ainda que tenha uma individualidade biológica, sem nenhum tipo de dúvida, a gente vai aprendendo com o aluno. Mas não é disso só que se trata, e sim também da parte neuromotora, que é um aprendizado. Então veja só, se você pegar o Anderson Silva, o lutador, Leandro Twin, como é que um lutador caiu na pauta de um padre? Tá uma confusão do caramba isso aqui. Fica tranquilo que é daqui para pior, porque a gente está no corpo humano. Se você colocar o Anderson Silva para dar um chute, não aquele chute que ele deu infeliz, mas um chute de qualidade, você vai ver que você não consegue reproduzir isso. E aí eu poderia dizer o seguinte: tu é burro? Não consegue?
O cara está fazendo na tua frente o negócio, ele vai fazer devagar agora, vai. Eu vou filmar isso aqui porque você é de andar para trás mesmo. Você não consegue. Por quê? Porque a questão não é você ver, a questão é o seu corpo aprender neuromotoramente, cérebro controlando. Então, a mesma coisa é quando você vai pedir para um aluno novo, para uma pessoa, treinar até a falha. Ela entendeu o conceito, mas ela não consegue aplicar. E não tem nada que a gente possa fazer para acelerar. O que a gente vai orientar é treina até a falha, treina até a falha. Aí você fala, treina até a falha. Você tem que bater na tecla várias vezes, até o momento que ela vai percebendo seus próprios limites e vem construindo isso. Quando você começa a treinar, você treme no exercício, você vai fazer um supino, fica tudo tremendo, certo? Muito diferente de quando você vai comprar na Oficial Pharma, que aí você não precisa tremer de medo, fica tranquilo. Então você treme. O que é essa tremeção, esse tremelique? Simplesmente é o seu corpo regulando os impulsos elétricos para conseguir fazer o movimento. E isso a gente guarda. E é aí que vem o lastro, com a musculação. Então quando você volta a treinar, o seu corpo tem uma adaptação muito mais rápida. Se você demorou 6 meses para aperfeiçoar o teu supino e depois mais 2 anos, você provavelmente em 3 meses já voltou a ser o que era. E isso faz toda a diferença. Antes de pensar o que o padre tomou ou está tomando, pense que quando ele voltou a treinar, ele já voltou com a técnica certa. Em conciliação a isso, ele está lá com a parte nutricional boa. Se ele fez um investimento, vai pegar um nutricionista top, vai passar a dieta certa para ele. Ele tem acesso a um bom médico, o médico vê a sua parte hormonal, a tríplice mais importante. Tireoide, hormônios sexuais e insulina, deixa isso bom. A partir disso, galera, o cara não precisa de esteroide para ter aquela evolução. E eu não estou dizendo que ele não tomou porque eu não sou amigo dele, mas o grande lance é que ele não precisa. Ele realmente consegue uma evolução. Outro ponto de discussão nossa aqui é que ele teve quadros de depressão e ele ficou extremamente magro, sarcopênico, ou seja, ele levou sua massa muscular lá no ralo. Ou seja, ele estando lá no ralo, no subsolo, para ele voltar para o térreo, que é zero, que é nada, é muito fácil. Então às vezes você olha um antes dele, que ele estava sarcopênico, e o depois dele, que ele estava forte. Só que para ele voltar para o normal já seria um antes e depois impactante, certo? Se ele voltasse a não ser sarcopênico. Então ele ganhou um pouco de massa muscular. Em conciliação a isso, nós temos que dizer o seguinte, a gente viu uma parte do shape dele, a gente não viu tudo. Então aqui no antebraço é mais fácil você aparentar seco. Agora o abdômen, que eu não vou mostrar, que eu não sou besta nem nada, a gente sabe que, então assim, é um pouco mais difícil. Então a gente não viu o shape dele completo, mas que ele teve uma evolução muito boa e que é totalmente tranquilo disso acontecer, natural, dado o histórico dele, é certeza. Mas Leandro, ele parece que ganhou massa muscular e perdeu gordura ao mesmo tempo. Isso pode acontecer, galera. E eu vou deixar aqui para vocês algumas dicas de como ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo. É um vídeo... Cara... Leandrão, parece que ele ganhou massa muscular e perdeu gordura ao mesmo tempo. Calma. Calma, calma. Neste vídeo aqui eu expliquei os 4 passos para perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo. Vídeo recorde aqui, 500 mil de visualizações. Então dá uma olhadinha aqui.